Nos tempos antigos, quando poderosos impérios despontavam e caíam com a implacável marcha das eras, vivia um jovem hebreu chamado Daniel. Embora fosse apenas um humilde cativo, arrancado de sua terra natal de Judá, Daniel era abençoado com dons extraordinários de sabedoria, percepções proféticas e habilidade para interpretar os sonhos e visões mais enigmáticos. Esses talentos não eram frutos de seus próprios méritos, mas presentes concedidos pelo Deus Todo-Poderoso a quem ele servia com todo o seu coração. O caráter nobre, pureza de conduta e profunda reverência de Daniel não passaram despercebidos pelos olhos do grande rei Nabucodonosor, que então governava o vasto e opulento império da Babilônia com punho de ferro. Quando o monarca ficou intrigado com um sonho perturbador que nenhum de seus muitos sábios, adivinhos ou magos conseguia sequer reproduzir, quanto mais interpretar, foi informado sobre um cativo judeu que parecia ter percepções sobrenaturais. Nabucodonosor então convocou Daniel à sua imponente presença no palácio real, desafiando o jovem a revelar e interpretar o sonho enigmático que lhe roubava o sono e lhe trazia visões de uma grandiosa estátua que se despedaçava. Com a humildade e reverência que sempre o marcaram, porém destemido, Daniel respondeu: Não há sábio algum na terra que possa revelar o mistério que perturba o rei. Mas há um Deus nos céus, aquele que revela os mistérios mais profundos. E esse Deus Todo-Poderoso foi quem revelou a mim, o mais humilde de seus servos, o sonho do rei e seu significado. E assim, por inspiração divina, Daniel não apenas decifrou os detalhes intrigantes sobre a visão da monumental estátua que simbolizava os impérios vindouros, como também interpretou seu significado com sabedoria celestial. Previu os reinos que ainda haveriam de surgir e reinar na terra, até que o próprio Deus estabelecesse o seu reino eterno. Diante dessa extraordinária revelação profética, o rei Nabucodonosor ficou tão impressionado com a incomum sabedoria de Daniel, que imediatamente o nomeou como um dos principais conselheiros de seu reinado. A partir desse momento, o humilde cativo hebreu desfrutou de grandes honrarias e riquezas na corte babilônica. Nos anos que se seguiram, Daniel ascendeu a posições cada vez mais elevadas de autoridade, prestígio e influência, por causa de sua incomparável sabedoria. Mas seu poder e riquezas mundanas jamais o seduziram a abandonar sua fé inabalável no Deus de seus antepassados. Seu coração permanecia firme e leal às antigas escrituras, às leis sagradas e os costumes do povo hebreu. Todos os dias 3 vezes, ao nascer, ao meio-dia e ao pôr do sol, Daniel se retirava para os seus aposentos privados para um momento sagrado de comunhão com o Altíssimo. Ali, as janelas abertas em direção a Jerusalém distante, ele se ajoelhava em oração profunda, louvando, agradecendo e buscando a orientação daquele que tinha sido sua rocha inabalável em meio às tentações e pressões de viver cercado pela cultura pagã e idólatra da Babilônia. Os hábitos de oração de Daniel não eram meros rituais vazios, mas um vínculo espiritual com seu Criador e sustentador, a fonte de sua extraordinária sabedoria, perseverança e fé. Essa conexão com o Deus eterno era seu farol e bússola infalíveis, nutrindo seu coração e o dando forças para atravessar as inevitáveis provações de servir na corte real corrupta e sedutora dos babilônicos idólatras. Mas enquanto Daniel permanecia fiel a seus princípios, um grupo de oficiais influentes ansiava por uma oportunidade de acabar com a sua reputação. Consumidos pela ganância, ciúme e inveja diante do respeito que o hebreu desfrutava, eles tramaram um ardiloso plano para levar Daniel à ruína. Esses nobres ambiciosos se aproximaram do novo rei Dário, que recentemente havia assumido o trono, e começaram a plantar sementes venenosas de desconfiança e idolatria em sua mente. Com vozes aduladoras disseram: Ó rei Dário, viva para sempre! Todos os líderes do reino, nobres e conselheiros, concordaram que serias honrado se emitisses um decreto real. Por 30 dias ninguém, em todo o vasto império, poderá fazer pedidos ou orações a qualquer outro deus ou homem, exceto a ti mesmo, ó grande majestade. Caso alguém desobedeça esse nobre decreto, que seja imediatamente lançado na cova dos ferozes leões famintos. O lisonjeiro decreto inflamava o ego e o desejo de ser adorado como uma divindade toda-poderosa. Cego pelo orgulho,
o rei Dário assinou o blasfemo decreto com seu sinete real, tornando este lei irrevogável em todas as 120 províncias de seu vasto império. Um terrível erro que logo lamentaria amargamente. Daniel logo ficou sabendo do novo decreto real que proibia qualquer adoração que não fosse dirigida ao próprio rei durante os próximos 30 dias. Mas o fiel hebreu não vacilou nem por um momento em sua lealdade suprema ao único Deus verdadeiro, a quem sempre foi fiel desde a juventude. Como era seu costume diário, ao nascer e pôr do sol, e também ao meio-dia, Daniel se retirava à sua câmara privada. Ali, as janelas abertas na direção de Jerusalém, a cidade santa, se ajoelhava em humilde e fervorosa oração, louvando e agradecendo com todo o seu ser ao Criador. Ele não buscava desafiar ou desacatar abertamente o decreto blasfemo, mas simplesmente não podia deixar de adorar ao único Deus digno de sua lealdade absoluta e incondicional. A alternativa de violar sua consciência era impensável para Daniel. Seus inimigos no palácio o haviam estado monitorando de perto, apenas esperando para flagrar Daniel transgredindo o decreto do rei. Quando o viram em postura de oração, imediatamente correram como víboras para acusar a desobediência de Daniel perante o rei Dário. Ó rei, viva para sempre! Aquele judeu Daniel, um dos cativos exilados de Judá, não tem respeitado o teu nobre decreto real. 3 vezes ao dia, ele continua fazendo petições e orações ao seu Deus, em total desrespeito e desobediência às tuas justas ordens. Ao ouvir essas palavras acusatórias, o coração de Dário foi tomado de grande angústia e pesar. Em seu íntimo, sabia que havia sido ludibriado e manipulado por aqueles nobres gananciosos que apenas buscavam se vingar da influência e respeito que Daniel desfrutava. Mas as leis dos medos e persas, uma vez decretadas pelo rei, eram irrevogáveis e indisputáveis, mesmo pelo próprio monarca. A severa condenação contra Daniel teria de ser cumprida sem demora. Com a alma amargurada, Dário convocou Daniel à sua presença e disse: Daniel, servo tão dedicado do Deus vivo, é verdade então que foste deliberadamente desobediente ao decreto real que assinei? Continuaste a fazer petições e orações a outro além de mim? Firme, porém respeitoso, Daniel respondeu sem titubear: É verdade, ó grande rei. Eu continuei a fazer minhas orações ao Deus Altíssimo, como sempre fiz desde meus dias de juventude. As leis transitórias e falíveis dos homens mortais não podem jamais me separar de servir e adorar ao Deus eterno que criou os céus e a terra. A ele devo lealdade absoluta e obediência irrestrita acima de tudo. A franqueza e fé inabalável de Daniel diante da morte certa impressionaram profundamente o rei Dário. Por um breve momento, ele considerou exercer sua autoridade suprema para ignorar o próprio decreto e libertar seu mais fiel e valoroso conselheiro. Mas seus traidores oficiais logo protestaram, lembrando o rei de que as leis medas e persas jamais podiam ser violadas ou revogadas de forma alguma, nem mesmo pelo mais poderoso monarca. A contragosto e com grande pesar, Dário finalmente se viu obrigado a decretar a terrível sentença contra seu amado e leal servo. Virando para Daniel, disse: Que o teu Deus, a quem serves com tão perseverante devoção, ele mesmo te livre milagrosamente dos leões famintos, já que eu não tenho poder para te libertar da cruel sentença prescrita por minhas próprias leis. Dário então ordenou que prendessem Daniel e o lançassem na escura cova onde habitavam os ferozes e implacáveis leões do reino. Antes de selar a entrada com uma imensa pedra, olhou dentro e viu aquele humilde hebreu de pé, sereno em meio às feras famintas, e com espanto ouviu Daniel clamar em alta voz: Ó rei, o meu Deus é poderoso para me livrar desta cova sombria, e eu confio que ele o fará. Mas mesmo que ele escolha não me poupar, tu podes ter certeza de que eu jamais o negarei ou deixarei de servir ao meu Deus até o último suspiro. A ele pertence a minha vida. O impressionante testemunho de fé inabalável daquele servo do Deus vivo ecoou nos ouvidos de Dário, que mandou então rolar a pesada pedra para selar a entrada da cova dos leões. Daniel foi trancado num escuro e fétido túmulo, aguardando a morte pelos dentes das feras. Naquela longa e angustiante noite, o rei Dário não conseguiu achar paz ou alegria em lugar algum. Recusou a comida,
ou desfrutar da música e entretenimentos palacianos, ele apenas conseguia imaginar o destino cruel que aguardava seu fiel servo hebreu. Abandonado sozinho na cova escura, cercado pelas garras afiadas e presas mortais dos famintos leões. O peso de culpa e remorso por ter sido forçado a decretar tão terrível sentença contra um homem de tamanha integridade era insuportável para Dário. Vagou insone pelos corredores, recordando as muitas vezes que Daniel, com sua extraordinária sabedoria inspirada pelo Deus a quem obedecia fielmente, o havia aconselhado com palavras de retidão e percepção singular. E agora ele havia condenado esse mesmo servo à morte por um decreto perverso. Enquanto o rei se via na amarga decisão que tomou, lá no fundo da cova escura e mal cheirosa, Daniel vivia talvez suas últimas horas de vida, cercado pelos ferozes animais. Mas sua alma permanecia serena e plenamente confiante, pois ele sabia das muitas provações e perigos que o povo hebreu já havia enfrentado no passado, e de como o Deus Todo-Poderoso sempre os livrou milagrosamente de situações humanamente desesperadoras, quando eles clamavam por sua poderosa mão. Com essa firme esperança, Daniel se manteve em postura de oração durante toda a longa noite na cova dos leões. Louvou e adorou ao Altíssimo, o Criador onipotente de todas as coisas, agradecendo por sua graça e bondade, mesmo em meio à provação terrível que enfrentava. E foi quando os primeiros alvores da aurora começaram a rasgar o céu noturno que um extraordinário milagre ocorreu. De repente, um anjo resplandecente enviado do próprio Deus Todo-Poderoso apareceu ali na cova. A glória celestial de sua presença iluminava os cantos escuros. Com seu poder sobrenatural, aquele mensageiro celeste segurou os leões ferozes e famintos, os acalmando como se fossem cordeiros mansos e inofensivos. Um milagre digno apenas do Deus a quem Daniel havia permanecido fiel até o derradeiro teste. No despertar da alvorada, o ansioso rei Dário correu até a entrada da cova e clamou em alta voz: Daniel, servo do Deus vivo, aquele a quem serve com perseverança tão admirável, foi realmente capaz de te libertar das garras dos leões famintos? Do fundo escuro da cova, a voz firme de Daniel respondeu com vigor: Ó rei, viva para sempre. O meu Deus enviou um de seus anjos, e ele fechou as bocas ferozes dos leões, de modo que eles não me fizeram mal algum, pois diante dele fui achado inocente das acusações contra mim. Também diante de ti, ó rei, não cometi delito algum, além de servir à minha consciência e ao Deus eterno de meus pais. Mal podia o rei Dário conter seu alívio, assombro e gratidão ao ouvir aquelas palavras. Rapidamente ordenou que se trouxessem cordas para erguer Daniel para fora daquela cova mortal. E para ainda maior espanto dos guardas, não havia nenhum arranhão ou ferida sequer em seu servo tão fiel. Os leões haviam se tornado tranquilos como ovelhas, subjugados pela mão do Deus Todo-Poderoso, cuja presença angelical lhes foi enviada. Daniel foi resgatado milagrosamente do que parecia uma morte certa, enquanto seus acusadores haviam perecido em sua própria armadilha diabólica. Dário ficou completamente abismado com o milagre de Daniel e sua extraordinária fé no Deus vivo, que o salvou com tanto poder. Seu coração foi profundamente tocado por tamanha fidelidade e perseverança, até nas maiores provações. Imediatamente ordenou que seus conselheiros, traiçoeiros e mentirosos que haviam conspirado para condenar Daniel, fossem trazidos à sua presença. Como justa punição por seu ato repugnante de injustiça, traição e engano, aqueles oficiais ambiciosos, juntamente com suas famílias, foram todos lançados na mesma cova dos leões famintos. E antes mesmo que pudessem chegar ao fundo da cova, os leões os atacaram e despedaçaram. A partir daquele dia, o rei Dário decretou que em todas as 120 províncias do seu vasto império, todos os povos deveriam render temor e profunda reverência ao Deus de Daniel, pois ele era o único Deus vivo e verdadeiro, eterno e todo-poderoso, cujo reino não teria fim, e que realizava milagres e maravilhas extraordinárias em favor daqueles que o serviam com fidelidade inabalável. A memorável história de Daniel, o humilde cativo hebreu que enfrentou a morte certa na cova dos leões e teve sua vida salva por um milagre divino por causa de sua obediência e fé absolutas no Deus eterno, ecoou através dos séculos e inspirou incontáveis corações em gerações futuras. Ela nos ensina que,
não importam os decretos opressores ou as ameaças dos governantes e autoridades terrenas, devemos permanecer leais antes de tudo à autoridade suprema de nosso Criador Celestial. Quando somos tentados a violar nossa consciência e abandonar nossa fé por conveniências, a extraordinária coragem de Daniel nos lembra que Deus é infinitamente maior que todas as autoridades transitórias deste mundo. Se estivermos dispostos a seguir com perseverança e devoção, confiando inteiramente em seu controle soberano sobre todas as circunstâncias, Ele tem poder para realizar milagres incríveis em nossas vidas. Ele pode fechar as bocas dos leões e nos livrar dos maiores perigos e provações imagináveis, bastando que continuemos a servir a Deus com a mesma integridade e fé que Daniel demonstrou diante do decreto mortífero do rei. Esta é uma das maiores lições que podemos extrair deste relato inspirador. A fé genuína não é apenas um refúgio nas tormentas da vida, mas a força motriz que nos permite atravessar até mesmo os desafios mais terríveis com uma coragem e integridade inabaláveis diante de Deus. Que a história deste notável servo hebreu sirva de inspiração para nossos corações, nutrindo uma fé muito mais profunda e uma decisão de jamais negar ou abandonar nossa devoção ao nosso Deus eterno. Não importa quão sombrias e ameaçadoras sejam as provações que enfrentemos, pois aquele que nos criou por amor é infinitamente maior, mais sábio e mais poderoso que qualquer força diabólica deste mundo que possa nos ameaçar. Sua luz celestial pode penetrar até mesmo os mais profundos abismos de trevas em que nos encontremos. Com fé inabalável e perseverança como a de Daniel, até as garras mortais dos leões se tornarão impotentes para nos fazer mal algum. O milagre libertador de Daniel na cova dos leões é uma prova grandiosa de que nunca devemos perder a esperança, nem mesmo quando as circunstâncias aparentam não ter mais saída. Pois o braço do Todo-Poderoso não é curto para salvar os que nele confiam e não o negam diante dos maiores testes. Que esta história atemporal de indescritível poder e maravilha nos inspire a cada novo dia, a nunca desistir de nossa devoção ao Deus eterno que nos ama. Pois quando estivermos dispostos a pagar qualquer preço para servir a Deus fielmente, até mesmo a morte será vencida por seu milagre redentor. Se você gostou do vídeo, não se esqueça de deixar seu like, se inscrever no canal e ativar o sininho para receber todas as notificações. Deixe seu comentário aqui dizendo o que você achou da incrível história de Daniel.